Bom sábado a todos, um bom dia também, que Deus abençoe muito você. Estou muito feliz de poder conhecer a Igreja Central de Niterói. Irmãos, deixa eu falar algumas coisinhas antes da gente abrir a palavra de Deus. Primeiro eu quero dizer uma coisa, foi um desafio para mim estar aqui esse final de semana, viu? Foi um desafio porque eu descobri, fazendo um check-up, que eu estou com dengue. Semana passada eu estava numa região do Espírito Santo, semana retrasada em Uberlândia, Uberaba, eu creio que eu devo ter pego na região lá. E ontem eu fiquei o dia inteiro de cama, só agora de manhã eu já bebi mais ou menos uns 2 litros de água. A médica falou assim, bebe pelo menos 4,5 litros de água por dia aí. E eu estou tentando fazer essa façanha, essa luta, porque a gente tem dificuldade de beber os 2 litros necessários, quanto mais 4,5 litros, né? Hoje eu tenho apresentado o programa Lugar de Paz, é um programa ao vivo de oração, 5 da tarde. Nesse último mês, na verdade, foi tudo gravado, está gravado essa próxima semana também, por causa das mudanças de cenário, está mudando tudo dentro dos estúdios. Mas a partir do dia 1º de julho eu vou fazer um convite para você, e principalmente para você divulgar isso. 1º de julho eu vou começar a apresentar um programa chamado Escola Bíblica. Hoje quem apresenta esse programa é o pastor Arilton, além do Bíblia Fácil. Ele apresenta um de sermão, só que ele vai mudar o formato. Vai ser ao vivo, de segunda a quinta, 8h30 da noite. E eu vou, ao vivo, estudar com os telespectadores, e a gente vai começar com o livro do Apocalipse. Tá? De segunda a quinta, 8h30 da noite. E as pessoas podem perguntar, eu não sou o Leandro Quadros para responder tudo, né? Mas a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, e então acompanhe. É um convite que eu faço para você. A partir do dia 1º de julho, 8h30 da noite, segunda a quinta-feira, vamos estudar juntos o livro do Apocalipse, pela graça de Deus. Um desafio aí, tá bom? Deixa eu contar uma experiência que aconteceu comigo, diante desse momento que eu tô vivendo, inclusive frágil fisicamente. Eu creio que o pastor Leidivan foi pastor aqui dessa igreja, né, em algum momento. E antes de eu apresentar o programa Lugar de Paz, ele apresentava o programa Lugar de Paz. Logo que ele saiu, foi convidado para que eu apresentasse o Lugar de Paz. Hoje ele está como pastor no Espírito Santo. E eu me lembro que aconteceu o seguinte, só para a gente entender um pouco a relação disso comigo e com você. Eu me lembro que eu fui apresentar o programa Lugar de Paz numa segunda-feira, e pela primeira vez, a Novo Tempo, na hora que eu fui entrar com o programa ao vivo, saiu do ar. E eu não consegui apresentar. Daí eu falei, bom, amanhã vou apresentar. E voltou a programação normal. Na terça-feira eu fui apresentar ao vivo e saiu do ar de novo, na hora do programa. Isso foi dia 18 ou 19 de fevereiro do ano passado. Chegou quarta-feira, o programa ficou pela metade. Chegou na metade do programa e saiu do ar. Extremamente estranho isso. Quinta-feira, eu e alguns colegas ali, funcionários jovens que trabalham comigo, fomos nos despedir de uma jovem que trabalhava comigo. Ela ia sair da Novo Tempo e a gente foi almoçar junto. Quando eu estava almoçando junto com esses jovens, de repente, no finalzinho do almoço, meu coração, uma taquicardia tremenda. Achei estranho aquilo. Eu pedi para um colega, um jovem ali, me leva no hospital, não sei o que está acontecendo. Cheguei no hospital, eu não sei se alguém já ouviu esse testemunho, eu contei numa pregação minha na Novo Tempo. Mas eu cheguei no hospital, me aferiram minha pressão, estava alta, normalmente minha pressão é 12/8, 11/7, tranquilo ali. Estava alta. E pediram para fazer alguns exames de sangue. Quando fizeram o exame, a doutora chegou com o exame e estava lá uma tal de CPK. Quem é da área de saúde pode ser que saiba aqui. Eu não sou, minha mãe minha irmã minha esposa formou também, mas eu não entendo muito. Eu sei que o que é o CPK? É um marcador de necrose muscular, ou seja, ele marca quando o seu músculo está morrendo, entre outras coisas. E ele é um marcador de infarto também. Eu sei que o normal parece que é na faixa de 150, o mínimo 150 ali.
O meu estava 4.000. De 150 para 4.000. O que aconteceu? A doutora perguntou, você usa droga? Ela não sabia quem era, eu não uso droga. Eu falei, não uso, tal. E acabei descobrindo o quê? Eu tinha feito um excesso de musculação, fazia anos que eu não fazia, fui jogar vôlei, braço ali, depois fui fazer musculação e tal. A musculatura minha, ela morre, toda vez que a gente faz musculação, morre um pouquinho, é natural isso. Entrou na corrente sanguínea um excesso e aumentou isso, e poderia até entupir a veia e dar um infarto e tal. A médica falou o seguinte, olha, tem que fazer um novo exame. Eu falei, eu posso só apresentar um programa na TV e voltar? Ela falou, não deveria, mas daí eu fui lá pela primeira vez, apresentei na quinta-feira o programa, voltei. Quando ela olhou o resultado do próximo exame, de 4.000 foi para 5.000. Ela falou assim, seguinte, faz o exame, amanhã você volta aqui. Fiz mais um exame, no dia seguinte voltei. E a médica olhou, seguinte, vamos ter que internar você. Eu falei, por quê? Nunca na minha vida eu tinha sido internado, nunca tinha ficado doente, nada. Está 7.000. Só para você ter uma noção, depois eu contei essa experiência numa igreja, e tinha um médico que é bioquímico, trabalhava 20 e tantos anos em laboratório. Pastor, ele falou assim, pastor, nos meus 25 anos eu nunca vi isso. Tanta gente, milhares de pessoas. Se uma pessoa tiver com 1.500 a 2.000, eu já encaminho direto para o médico, porque é possibilidade de infarto fulminante. Você estava com 7.000. Resumo, fui internado, final de semana. Minha esposa e meus meninos ficaram em casa, eu nem contei para meus pais, para não dar Meus pais moram em outro estado, né? Eu estou morando em São Paulo, eles são mineiros, eu sou mineiro, natural de Minas. E daí eu sei que eu não contei para eles. Mas aconteceu um fato esse final de semana que eu queria trazer algumas lições para nós, para a gente poder abrir a palavra de Deus. Aconteceu o seguinte, eu estava sexta-feira deitado lá no hospital, de repente eu liguei a TV, estava eu lá no lugar de paz. Porque sexta-feira é gravado, e era sexta-feira eu estava assistindo eu lá. De repente eu comecei a pregar para mim. E falei assim, você que está aí deitado no hospital, numa cama. Eu falei, bom, eu? Estou pregando para mim. Daí falou assim, Deus é contigo e tal. Eu falei, puxa, né? Que bom que eu acredito no que fala lá, né? E daí, bom, passou sábado. O que eu fiquei fazendo no hospital? Lendo a Bíblia, assistindo Novo Tempo, orando, dormindo. É o que tinha que fazer. No dia seguinte, minha esposa e meus meninos pequenos almoçaram na casa de um casal muito querido. E a minha esposa contou para esse casal, só para eles, para não... À tarde, já era quase pôr do sol, finalzinho do sábado, eles foram me visitar no hospital. E eu estava lendo a Bíblia, li ali, eu falei, Senhor, será que eu vou viver? Porque, olha só, o último velório que eu fiz, antes de voltar para Novo Tempo, como pastor distrital, foi de um irmão que morreu por causa disso. E eu falei, Senhor, eu não sei se eu vou sair daqui. Porque poderia dar um infarto a qualquer momento, né? Porque estava alto ainda. 24 horas de soro na veia para limpar o sangue. Amarelo, laranja o sangue. Tinha que clarear. Esse casal entrou e me falou uma coisa. Falou assim, pastor, teus meninos foram lá em casa, tá, eles são agitados, eu gosto deles, né? Elogiando meus filhos. Igual você não para, né, pastor? Eu falei, realmente não paro. Ele falou assim, Deus colocou você aqui nesse hospital para poder falar com você, porque você não consegue parar para ouvir Ele. Eu pensei comigo, pior que é verdade. Eles oraram, eu abri a Bíblia e li um texto, e o texto dizia o seguinte, se você for fiel aos meus mandamentos, aos meus estatutos, coincidentemente, pela providência de Deus, um texto relacionado ao povo de Israel. Se você for fiel, você não vai ter as doenças dos egípcios, porque eu sou o Deus que te sara. E eu falei assim, Deus vai me curar. Pensei comigo. Comecei a chorar ali sozinho, né? Mas gente... No dia seguinte, o médico olhou o exame sendo feito constantemente, abaixou de 7.000 para 3.500. Ele falou assim, vai para casa.
evita alguns tipos de alimento, tal, e me orientou, e eu fui para casa. Uma semana depois eu fiz o exame. Sexta-feira seguinte, eu saí no domingo, sexta-feira tinha baixado para 140. Eu falei assim, realmente Deus... E aquilo mexeu muito comigo. Essa semana Deus tem mexido muito comigo também por causa dessa tal da dengue aí. Mas eu aprendi 3 lições ao apresentar esse programa Lugar de Paz, que parece que Deus está querendo me relembrar, quando eu tive que ficar o dia inteiro no hotel ontem, pensando na vida. Primeira lição: ninguém é melhor do que ninguém. Nunca se esqueça disso. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou aqui hoje, mas eu poderia, sabe, estar onde? Sabe onde eu poderia estar hoje, né? Debaixo da onde? Debaixo da terra. Ninguém é melhor do que ninguém. Segunda lição que Deus traz para mim e traz para você também. A coisa mais fácil que tem é a gente falar para as pessoas assim, ó, porque todo dia eu faço isso no Lugar de Paz. Confie em Deus, Deus está no controle. A gente fala isso muito para as pessoas, não fala, não, Deus, ó, meu filho, não, confia, Deus está cuidando. A coisa mais fácil que tem é falar. Só que uma das coisas mais difíceis é a gente viver isso. E Deus, quando eu estava lá no hospital, eu lembro que Ele falou, eu senti Deus falando assim para mim assim, você vai falar todo dia para milhares de pessoas confiarem em mim. Você confia? Quero ver se você confia, porque falar é fácil. Terceira lição: Deus ouve a minha e a sua humilde oração. E Deus está ouvindo a sua oração agora. Toda vez que eu começo um programa diferente, eu estava conversando com a minha esposa, parece que Deus tem que me lembrar que o meu sangue é ruim, que eu tenho que purificar o meu sangue, e dengue é sangue ruim também, né? Tem um vírus aqui. Deus querendo dizer o seguinte: não se esqueça que você depende de mim todas as vezes. E não se esqueça disso, irmão, irmã, amigo. Ninguém é melhor do que ninguém. Segundo, só lembrando, confie em Deus, porque falar para os outros confiar é muito fácil. E Deus ouve a sua oração. Eu queria começar a minha mensagem nessa manhã de sábado com isso no seu coração. Um Deus que nos ouve, que nos acompanha, que está conduzindo a minha vida e a sua vida também. Em todos os momentos. E eu quero começar com uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: você já mudou de opinião alguma vez? Já ou não? Já mudou de opinião? Eu achei mais fácil mudar a pergunta, né? Qual foi a última vez que você mudou de opinião? Porque mudar, todo mundo muda de opinião. Aliás, nem sempre é ruim mudar de opinião. Quem disse que é sempre ruim? Né? Por exemplo, eu tenho um menino de 9 anos e um de 6. Hoje, para eles, as prioridades são uma. Quando eles tiverem 30, as prioridades serão outras. Eles vão mudar de opinião. E isso é maturidade, isso é crescimento. O que você tinha como prioridade, quem sabe, há 30 anos atrás, não é a sua prioridade hoje, você mudou. E mudar de pensamento, de ideia, é crescimento. Só que não é nesse aspecto que eu quero falar nessa manhã com vocês. Eu quero dizer o seguinte, que infelizmente nós, seres humanos, a gente muda de opinião porque nós somos inconstantes. Não é porque nós somos maduros, estamos amadurecendo, é porque a gente é inconstante. Mas existe um Deus que não muda. E eu queria que você lesse comigo o nosso texto-chave dessa manhã. Você pode abrir sua Bíblia? Que fala sobre esse Deus que não muda. Atos, capítulo 3. Novo Testamento, depois de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, vem na sequência. Capítulo 3, verso 25. Diz assim, Atos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus está dizendo que Deus é um Deus de aliança,
que ele permanece fiel à aliança e que as pessoas podem ser abençoadas através daqueles que permanecem fiéis à aliança. O ser humano muda, o ser humano quebra a aliança. Eu sei que existem algumas mulheres aqui, e quem sabe homens também, que um dia, quando a gente fala de aliança, pode ser que você se lembre, né? Lá no altar, um dia aquele homem prometeu para você que seria fiel até o fim. Cadê o homem? Já foi embora faz tempo, com outra. Aconteceu muito isso. Você conhece histórias assim. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele quebra a aliança, ele mente, mas Deus permanece fiel à aliança. Homens fazem alianças políticas, né? Esses dias atrás, eu acho que faz mais ou menos foi semana passada, eu preguei, eu estava em Minas, estava lá o prefeito da cidade, a vice-prefeita, o secretário de esportes e alguns vereadores na igreja. E daí, entre outras coisas, eu falei o seguinte, que às vezes a gente faz algumas alianças e quebra, inclusive alianças políticas. Já viu como as pessoas fazem aliança política? Quando é interessante, elas se unem partido com partido. Acabou o interesse, eles mudam. Esses somos nós, esse é o ser humano, que promete e não cumpre. E eu vou dar um exemplo para você. Eu estava lendo recentemente na internet, acerca de um homem chamado Grace, o sobrenome dele era Grace, eu não me recordo o nome exatamente, mas olha só a história dele. Americano, imagina um senhor de meia idade, 45, 50 anos, de bigode, cabelos grisalhos, bem casado, com um casal de filhos, aquela característica assim de um pai de família. De repente, ele muda de opinião e fala assim, cansei de ser homem. E resolveu virar uma mulher. Até aí é relativamente comum. A gente vê algumas situações assim. E de repente ele virou Samantha Gray. Trocou, fez mudança, como se diz, de sexo, né, entre aspas. E ficou 10 anos vivendo como mulher, namorando com um empresário. Ele era um empresário também, rico e tal. Só que aí o que chama atenção, até aí a gente vê muito por aí. O que chama atenção é que depois de 10 anos ele falou assim, cansei. Quero voltar a ser homem. E daí tem a cena dele na internet ali. Agora ele não era mais aquele homem de bigode, cabelos grisalhos. Você olha e você vê ele um homem bombadão, loiro, de olhos claros. E ele teve que recompor toda a estrutura fisiológica dele com novas cirurgias. E agora namorava com uma moça bonita. Sabe por que eu estou contando isso? Porque esse é o ser humano. Esses somos nós, inconstantes. Que prometemos e não cumprimos. Que temos uma ideia hoje, amanhã a nossa ideia é diferente. Nossos pensamentos, nossos sonhos, nossos valores mudam. Esse é o ser humano. Por mais que diga, eu sou assim, nós mudamos. Vou dar mais um exemplo, antes da gente chegar no ponto-chave bíblico. Eu me formei em 2006, em teologia. Em 2007 eu fui trabalhar em Campo Grande, não no Rio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu era capelão de uma escola adventista. No meio do ano eu fui para a casa dos meus pais. Eu era solteiro, fui para casa. E quando eu voltei para o trabalho, eu entrei dentro do ônibus, eu voltei de ônibus, 8, 10 horas de viagem, imagina a cena, e eu olhei do lado de fora, tinha um casal se beijando do lado de fora do ônibus, aquela cena que você já viu em rodoviária, casal se beijando, e ela ia se despedir do namorado, marido ali, e entrar dentro do ônibus, uma cena comum. Eu estava sentado no meio do ônibus, de repente a moça entrou, sentou no mesmo rumo que eu, só que na janela do outro lado do corredor. Eu estava sentado na janela daqui, e ela sentou na janela de lá. Passaram 3 horas, vou resumir. A hora que eu olhei de lado, ela estava beijando outro rapaz. Eu falei, gente, o ser humano, esse é o ser humano. Desci do ônibus, peguei outro ônibus, eu ia fazer uma semana de oração numa cidade lá do Mato Grosso do Sul, chamada Dourados. Peguei outro ônibus, outras pessoas, outras circunstâncias. Sentei mais ou menos no mesmo lugar, perto da janela ali do lado direito.
o cobrador veio conferindo a passagem de cada um. Daí ele sentou atrás de mim e conferiu a passagem de uma moça e parou ali. Não que eu preste atenção na conversa dos outros, tá? Não que eu preste atenção, mas começaram a conversar os dois ali atrás, o cobrador e a moça. De repente ele perguntou assim: você é casada, tal, você é solteira? Ela falou assim: sou noiva, vou casar final do ano. Eu falei: poxa, agora sim, alguém firme aí, né? E de repente, e conversa vai, conversa vem, ela falando assim: meu noivo já comprou os móveis, a casa. Eu falei: poxa, diferente da outra lá. Até que ela me decepcionou. Ela falou assim: mas enquanto a gente não é casado, a gente tem que curtir e aproveitar, né? Resumo da história: combinaram de se encontrar aquela semana lá. Ser humano, esse é o ser humano. Mas no livro de Gênesis, eu não vou ler os textos, mas eu quero mencionar para você. No livro de Gênesis, Deus faz um compromisso com a humanidade. Um Deus de aliança. A Bíblia diz assim que Deus não muda. E Ele faz uma aliança, um compromisso com Adão e Eva e diz o seguinte: se vocês forem fiéis à minha aliança, eu vou fazer vocês eternamente felizes. Só que se vocês quebrarem, o salário do pecado é o quê? A morte. Eles obedecem? Eles quebram. E eles têm que acontecer o que com eles? A morte. E eu fico imaginando quando eles quebram a aliança, Satanás olhando para eles e dando uma gargalhada, dizendo assim: agora já era. E Satanás olhando para Deus dizendo assim: se o Senhor é justiça, o Senhor vai ter que matar eles. E se o Senhor é amor, o Senhor vai ter que perdoar. E agora? Ele não sabia de nada. Passa o tempo. Abraão. E olha que interessante, Gênesis 15 fala sobre isso, nós não vamos ler, mas fala assim que Deus tem um encontro com Abraão. E quando ele tem um encontro com Abraão, ele fala assim: Abraão, eu sou o Deus da aliança, eu não mudo. E eu quero fazer o ser humano feliz para sempre. E eu vou prometer para você que eu vou dar uma grande nação a partir de você. E vou restaurar a humanidade. E a Bíblia diz assim em Gênesis 15 que Deus pega um animal, parte esse animal no meio. Já ouviram essa história? É bem diferente. E no meio das partes dos animais passa um fogo e uma fumaça. A presença de Deus passa no meio dos animais, das partes dos animais. E Deus diz assim para Abraão: eu sou o Deus que não muda. Isso aqui é uma simplificação do que vai acontecer comigo se eu quebrar a aliança com você, Abraão. Eu vou morrer. E se você quebrar, vai acontecer com você o que aconteceu com esse animal. Abraão quebra a aliança ou não quebra? Quebra a aliança. E de repente Deus suscita quem? Moisés. Moisés quebra a aliança ou não quebra? Quebra. E de repente, ao quebrar a aliança, quando Moisés morre no alto da montanha, Deus vai ressuscitar Moisés e levar para o céu. De repente, quem que confronta com Deus? Conhece essa história? Satanás olha e fala assim: você não pode ressuscitar Moisés. E Deus fala assim: eu vou ressuscitar e vou levar para o céu. E de repente Satanás fala assim: você não pode, você não vai. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Você não pode, você não vai levar para o céu. Agora, sem entender todo o plano da redenção, imagine que você só está vendo aquela cena, você não sabe de nada, do futuro, de nada. Quem estava certo, Satanás ou Deus? Quem? Por incrível que pareça, Satanás estava certo. Só que ele não sabia de uma coisa, que hoje nós sabemos: Jesus viria a morrer no lugar de Moisés, de Abraão, de Adão e Eva, no meu lugar e do seu lugar. Na cruz do Calvário, Jesus renovou a aliança através da justiça e do amor. Na cruz do Calvário, Jesus diz para mim e para você o seguinte: eu quero fazer você eternamente feliz. Se você for fiel a mim, eu vou fazer, porque eu não mudo. Por mais que você tenha quebrado a aliança, eu não mudo. Lá com Adão e Eva, Deus olha para Adão e Eva e diz assim: Adão, onde você está, Adão? Hoje, para mim e para você, Ele olha
diz assim: meu filho e minha filha, aonde você está? Eu estou atrás de você. Você já errou? Já prometeu para mim e não cumpriu várias vezes? Mas eu estou atrás de você de volta. Porque eu sou o Deus das promessas, o Deus que não muda. Como diz uma música, o Deus que não é homem para mentir. Eu quero repartir com vocês uma história, se vocês me permitirem. A história do meu avô. E traz uma ilustração sobre a aliança muito forte para mim. Meu avô nasceu na Bahia, interior da Bahia. Tem algum baiano aqui no Rio, não? Nenhum, né? Tem uma baiana ali. Eu não sou baiano também, né? Mas tem uma baiana. Meu avô nasceu em 1915, na Bahia. E quando ele tinha 18 anos, ele decidiu ir para São Paulo. Lembra que São Paulo é cheio de nordestino, né? Sabe disso. Meu avô era um daqueles que falou assim: eu vou sair e vou tentar uma vida nova. Só que indo para São Paulo, no meio do caminho ele desistiu. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Eu sou mineiro, neto de baiano, e dizem que mineiro é baiano cansado. Mineiro é baiano, estava indo para São Paulo, cansei, vou ficar aqui, ficou em Minas, então mineiro é baiano cansado. Então descendente de mineiro é descendente de baiano cansado. E ele parou com 18 anos. 18 anos é um moleque, menino ainda, com todo respeito. Mas ele saiu, nunca mais viu a mãe e o pai, nem irmãos. Casou-se, analfabeto, Zacarias Gregório de Sá. Começou a ler a Bíblia, não sabia ler, começou a ler, e de repente começou a se alfabetizar lendo a Bíblia. E ele entrou como profissional, se tornando um militar. Sabe aquele homem assim, sim, sim, não, não? Esse era o Zacarias. Sim, sim, não, não. Começou a ler a Bíblia, e de repente ele começou e saiu de uma igreja tradicional brasileira que você conhece, uma religião famosa, e começou a fazer na casa dele um culto protestante. E de repente ele recebeu uma carta do líder religioso dizendo assim: Zacarias, você está proibido de fazer culto na sua casa. E ele perguntou para o chefe dele, de alta patente militar ali: posso responder para esse líder? Ele falou assim: pode responder. E meu avô escreveu uma carta, na época era carta, enviou para esse líder, e na carta só tinha uma frase. E a frase era a seguinte: na minha casa quem manda sou eu. Eu vou continuar fazendo. E ele continuou lendo a Bíblia. E de repente ele se depara com o quê? O sábado. E ele fala assim: poxa, o que eu tenho aprendido é sobre outro dia, mas o sábado na Bíblia? E ele vai atrás do pastor. E pastor às vezes tem que ouvir. Eu sou pastor, eu sei disso. E de repente ele chega para o pastor e fala assim: pastor, é o seguinte, respeitosamente, mas firme. Pastor, eu não estou entendendo aqui, o senhor pode me explicar? Porque o senhor estava falando que é um dia da semana, tal. Agora eu estava vendo na Bíblia, é o sábado. Daí o pastor falou uma frase que se diz muito por aí: ah, Zacarias, qualquer dia serve. O importante é, né? O importante é estar com Deus, o importante é você tirar um dia para Deus. E meu avô, mais uma vez, firmemente, diz o seguinte para o pastor: pastor, qualquer dia serve para você. Se está escrito sábado, é o quê? É o sábado. E graças ao meu avô, eu estou aqui em pé hoje. E tem um outro primo pastor também. Eu me lembro que quantas vezes eu ia à casa do meu avô, a porta entreaberta do quarto, e eu chegava de manhã com meus pais, e meu avô estava fazendo culto sozinho no quarto, ajoelhado, cantava ali uns 10 hinos do inário, ajoelhava, orava, lia a Bíblia, e aquilo me chamava atenção. E eu me lembro que uma vez ele falou assim para mim que estava angustiado, e eu não sabia o significado dessa palavra angústia, né? E meu pai falou assim: é porque nunca mais viu o pai e a mãe dele, filho. Nunca mais voltou para a Bahia, nunca mais, nunca mais. E aquele homem para mim era o Abraão, que saiu da parentela.
Uma vez, e tantas outras vezes, eu ia na casa do meu avô, na hora do almoço, meu avô orava pelo alimento, e no final ele falava as seguintes palavras na oração. Isso está gravado na minha mente. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Ele falava assim: e abençoe filhos e filhas, genro, nora e netos. Toda oração ele terminava: e abençoe filhos e filhas, genro, nora e netos. Ele morreu, eu tinha 11 anos de idade. E até hoje ele tem algo muito significativo para mim e para minha família. No túmulo dele está escrito assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu avô era um homem de fé, um homem de sim, sim, não, não, um homem de palavra. Só que quem garante se eu sou ou não? Se você é ou não? Deus está olhando para mim e para você, a partir dessa experiência que eu tive com Ele, relembrando o seguinte: eu sou um Deus que não muda. Eu sou o Deus que permanece fiel à aliança. Um dia meu avô fez uma aliança com Deus. Essa aliança vale para mim hoje? Vale ou não vale? Vale e não vale. Vale desde que eu permaneça o quê? Fiel. O fato de meu avô ter feito uma aliança um dia não garante a minha salvação. Eu não sei se você veio de uma família cristã, ou se você veio de um ambiente onde só você é um cristão. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Não importa, a minha aliança é com você. E eu posso abençoar os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, a partir da sua aliança comigo, a partir do seu compromisso comigo. Eu fico imaginando às vezes eu lá no céu, daqui 30 anos, por exemplo, não sei quanto tempo Jesus vai voltar, eu sei que independente do tempo, quando eu chegar no céu eu fico imaginando assim, e eu encontrar com meu avô, e de repente eu olhar para ele e falar assim: vô, se eu estou no céu hoje é graças ao sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas em segundo lugar, graças à sua fidelidade. Vem cá conhecer os seus netos, vô. Primeiro ele vai assustar porque vai me ver adulto, e ele me conhecia com 11 anos. Imagina essas cenas no céu, você revendo os seus queridos. De repente ele fala: você, Fábio, eu te conheci com 11 anos, você é um adulto, vô, vem cá conhecer meus filhos. E ele vai conhecer meus filhos, quem sabe os meus netos, não sei. Mas isso tudo vai depender de quem? De mim. A Bíblia diz assim, que Deus fez uma aliança com a humanidade. Só que ela diz assim, em Hebreus 8, que essa aliança não está mais em tábuas de pedra. Essa aliança não está mais em altares de sacrifício. Essa aliança e a lei de Deus tem que estar gravada aonde? No seu coração. A aliança que Deus faz hoje é com você, pessoal. E a Bíblia diz assim: todo aquele que for fiel a essa aliança, eu vou abençoar até 1000 gerações daqueles que me amam. Deus fez uma aliança com você, Deus faz e Deus renova essa aliança com você aqui nesse sábado pela manhã. Eu não sei se você já prometeu para sua esposa e não cumpriu. Eu não sei se você já traiu seu esposo. Eu não sei se você já mentiu para pessoas, e com certeza já mentiu, porque nós mentimos. Mas o Deus que não mente, o Deus que não muda, diz assim: eu renovo a minha aliança com você nessa manhã. E eu vou abençoar você. E eu quero fazer você eternamente feliz se você for fiel, porque essa é a promessa que eu fiz quando criei o homem. E eu vou restaurar o Éden. E eu vou voltar. E você e a sua família podem ser eternamente felizes se vocês forem fiéis a mim. Não importa quem seja você. O que nessa manhã Deus está dizendo é o seguinte: Ele fez uma aliança com você na cruz do Calvário. E Ele renova nessa manhã a aliança com você.
O livro do Apocalipse diz assim, o texto que está lá no túmulo do meu avô: ser fiel até a morte, o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de um Deus que não muda. E essa é a promessa de um Deus para mim e para você. Pense mais uma vez nesse texto: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel a mim, até o dia que você tombar nessa terra, eu te darei a vida eterna, porque foi para isso que eu criei você. Eu vou ressuscitar você, eu vou restaurar você, e você viverá eternamente feliz no novo Éden, no Éden restaurado, na cidade santa, na nova Jerusalém. Quantas promessas você já fez e não cumpriu? Quantos erros eu e você cometemos? Mas essa manhã Deus renova a aliança com você. Sabe aquele erro grave que você muitas vezes se lembra dele? Deus perdoou você lá na cruz. Deus renovou com você lá na cruz. Sabe aquela expectativa que muitos têm aqui, quem sabe, de verem filhos e filhas? Deus diz assim: se você for fiel a mim, eu vou abençoar os seus. Eu vou repetir: se você for fiel a mim, eu vou abençoar os seus. Existe um texto na Bíblia que diz o seguinte, que Deus, Ele, a todos aqueles que deixaram pais e mães, Ele abençoa 100 vezes mais nessa terra, e ainda dá o que para essa pessoa? A vida eterna. Daí você diz assim: pastor, mas eu deixei meu pai e minha mãe, eu deixei tudo para servir a Jesus, mas 100 vezes mais nessa terra. Quando eu olho para a história do meu avô, eu vejo um homem que foi 100 vezes mais abençoado nessa terra. Ele morreu pobre. E não é dinheiro que Deus está falando. Deus está falando o seguinte: você perceber na sua família, na sua vida, as minhas maravilhosas bênçãos, cuidando do seu povo, cuidando do seu lar. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que têm lares destruídos, lares que precisam ser recompostos, ou quem sabe sonhando com um novo lar. E Deus mais uma vez diz para mim e para você o seguinte: eu quero renovar a aliança com você, e eu vou abençoar você e os seus descendentes, porque eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que não muda. Nessa manhã eu queria fazer um convite para a igreja adventista do sétimo dia, central de Niterói. Pessoas estão aqui há 40, 50 anos, e quem sabe alguns pela primeira vez aqui. Deus está dizendo: eu renovo a minha aliança com você. Eu quero renovar e reconstruir a sua história. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar o seu lar. Eu quero abençoar a sua descendência. E eu quero te fazer eternamente feliz. Mas para isso, sou eu e você. Você vai ter que ser fiel a mim até o fim. Eu posso fazer um desafio para você? Nós não combinamos música, nós não combinamos nada, mas eu quero combinar algo com você. Você, nesse momento, entregar diante de Deus o seu coração e renovar a aliança com Deus. Você tem um desejo de renovar sua aliança com Deus? Você quer publicamente dizer que você renova essa aliança com Deus? Deixa eu dizer uma coisa que eu vou dizer hoje à tarde também para alguns, quem sabe, que estarão lá. Eu gosto muito do que Ellen White diz, uma mulher usada por Deus. Ela diz assim que quando alguém se levanta na igreja para tomar uma decisão pública, os anjos bons olham para essa pessoa e dizem assim: vencemos. Muita gente diz assim: para que eu vou levantar, pastor? Deus conhece meu coração, não preciso levantar. Deus conhece? Conhece. Só que os anjos não conhecem. E ela diz o seguinte: quando você se levanta, os anjos maus dizem assim: perdemos essa batalha. Enquanto você está sentado com Deus, Ele não sabe nada disso. Mas quando você se coloca de pé, Ele diz assim: perdemos essa. E nessa manhã eu quero fazer um convite para você.
para você se colocar de pé aqui na igreja dizendo o seguinte: eu aceito renovar a minha aliança com Cristo Jesus, o meu Senhor. Louvado seja Deus. Como você foi o primeiro a levantar, eu queria fazer um convite para você. Você já é membro da igreja? Então você vai representar todos os membros dessa igreja aqui, que querem renovar essa aliança com Deus, que querem ver os filhos, os netos, os bisnetos, um dia lá no céu, a partir da sua fidelidade. E se você já errou e muita gente tem sofrido as consequências do seu erro, Deus diz assim: eu renovo a minha aliança e ainda posso cumprir na sua vida os meus propósitos. Tem alguém que está visitando e gostaria de vir à frente para nós orarmos juntos? Tem alguém que não é membro dessa igreja e gostaria de dizer assim: olha, eu gostaria que Deus... Vem cá, por favor, amigo. Deus seja louvado por sua presença. Temos 2 amigos aqui representando a igreja e os amigos dessa igreja também. Só que nesse momento os 2 se tornam um, porque diante de Deus o mais importante é você, Deus abençoe, fazer uma aliança com Ele nessa manhã, independente de quem seja você. Não importa se é a primeira vez, não importa se há anos você conhece a mensagem da palavra de Deus, nessa manhã Deus renova a aliança com você. Eu gostaria de orar nesse momento, entregar a minha vida, o meu futuro, a sua vida, o seu futuro nas mãos de Deus. E nós vamos renovar a nossa aliança com Deus nesse momento. Alguém gostaria de vir aqui à frente para nós orarmos juntos? Alguém mais gostaria de dizer assim: olha, eu gostaria de vir à frente. Eu gostaria de alguma maneira perceber Deus conduzindo a minha história, a minha vida. Louvado seja Deus. Eu vou falar o que não é muito comum. Não precisa vir todos, ou não precisa vir se você de repente tem percebido que pessoas têm vindo. Venha se você sente esse desejo no seu coração. Se você tem um desejo no seu coração de dizer assim: eu renovo essa aliança com Deus nessa manhã, eu gostaria que nós orássemos juntos, para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar? Obrigado a você que veio. Louvado seja Deus por sua escolha, por sua decisão. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe os seus descendentes. E que um dia você participe da felicidade eterna que Deus um dia prometeu para cada ser humano. Deus não muda, e Deus vai cumprir na sua vida os propósitos dele. Vamos orar. Grandioso Deus, bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome, porque tu és o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que um dia na cruz do Calvário renovou a aliança com cada um de nós que quebramos todos os dias. E obrigado, Senhor Deus, porque nesse momento o Senhor mais uma vez nos aceita, apesar das nossas falhas, apesar de termos prometido tantas vezes e não cumprido. Nós louvamos o teu nome e mais uma vez nos entregamos completamente nas tuas mãos. Eu entrego essa igreja, eu entrego esse povo, eu entrego os teus filhos que se encontram aqui mais uma vez nas tuas mãos. Renova, restaura, reconstrói e dirige a nossa vida mais uma vez. Nesse momento eu tenho 3 pedidos. Cuida dos nossos planos e dos nossos sonhos, Senhor Deus. Cuida também dos nossos queridos, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos familiares, daqueles que estão perto e distante de nós. E meu último pedido, Senhor Deus, cuida do nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas falhas, as nossas lutas, o Senhor conhece a nossa vida. E é Ele que nós entregamos nas tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida e que a cada dia Ele continue cumprindo na sua vida os propósitos dEle.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o nosso Deus.